dizer que fui convidado. Tipicamente, no dia normal, eu estava aqui e deixava a mensagem, mas há um pormenor que vai fazer sentido mais à frente, e por isso é que eu estou a contar esta parte da história e depois de completar o resto da história mais adiante. Então, quando nos fazem este género de perguntas, e é também assim um jogo, acho que há umas semanas atrás, o Rui, quando pregou aqui, disse que o jogo que preferias era um dos jogos preferidos dele. Quando nos perguntam se nós preferimos alguma coisa, o que é que nós preferimos entre duas opções, regra geral, nós temos que pensar bem em cada uma das opções para ver qual é aquela que é melhor para nós, para que consigamos decidir qual é aquela que mais nos agrada. Vamos para a direita ou vamos para a esquerda? Vamos comer carne ou vamos comer peixe? Há sempre duas coisas, duas opções, e nós temos que pensar bem nelas as duas para saber o que é que vamos decidir. Qual é aquela que é melhor para nós? Neste caso, quando a questão é se nós preferimos ser descomprometidos e pobres ou comprometidos e ricos, se calhar a nossa cabeça vai para o lado do ser comprometido, porque se nós preferimos ser comprometidos e ricos, ser rico é fixe, mas é o que dizem. As pessoas dizem que ser rico é uma coisa fixe, é uma coisa que tem o seu quê de interessante. Por outro lado, nós podemos pensar que preferimos ser descomprometidos, porque ser descomprometido tipicamente vem com mais liberdade e nós se calhar damos mais valor a isso do que à riqueza. Então, se calhar ser descomprometido também para alguns pode ser interessante. Antes de termos a certeza daquilo qual é a nossa resposta, qual é a nossa decisão, nós temos que definir as coisas que estão aqui em jogo. Então, compromisso, segundo o dicionário da língua portuguesa, é obrigação ou promessa feita por uma ou mais pessoas, ou seja, é igual a um contrato. Compromisso é também uma obrigação social, como combinarmos encontrarmos com alguém em algum sítio, ou temos uma consulta médica, por exemplo, isso é também um compromisso. Riqueza, dado que rico é aquele que tem riqueza, segundo o dicionário é abundância, ou então qualidade do que é rico. São dois conceitos que pode parecer que não têm nada a ver, ou se calhar até nem têm assim muita coisa a ver, mas muitas vezes aparecem juntos. Porque muitas vezes nós vemos que, nas notícias, por exemplo, que aqueles que têm muito dinheiro conseguem fazer muitos contratos e então o compromisso vem lá associado também. No entanto, para nós, para o nosso jogo, se nós preferimos ser descomprometidos e pobres ou comprometidos e ricos, eu acho que nós temos que olhar para o conceito de riqueza com um bocadinho mais de latitude. Quando nós associamos riqueza tipicamente à abundância, mas à abundância de dinheiro. Mas ser rico, se calhar, pode não ser só abundância de dinheiro, pode ser abundância de outra coisa qualquer. Eu não sei se conhecem o jogo Minecraft. Aqui há uma semana atrás, eu creio que era o Filipe que estava com uma t-shirt do Minecraft. Eu não sei se conhecem o jogo. Minecraft foi criado, portanto, o Filipe assume que conheça. O Minecraft foi criado em 2009 por um senhor chamado Magnus Persson. É um senhor sueco. Ele está naqueles 3% das pessoas mais inteligentes do mundo, portanto é alguém extremamente inteligente. E ele, com mais dois amigos, ele criou o jogo Minecraft. O jogo saiu praticamente todo da cabeça dele, mas era uma empresa de 3 pessoas, mas grande parte do volume de trabalho e das ideias em torno do jogo foi este Magnus Persson que teve toda a ideia. O Minecraft é um jogo que é um bocadinho, se calhar, contracorrente. Nós vemos os jogos de computador atualmente em que parece que caminham para o ultra-realismo, portanto nós parece que estamos a ver um filme enquanto estamos a ver um jogo, e o Minecraft é completamente o oposto disso. O Minecraft tudo é muito cúbico, quadrado, tudo tem, ou melhor, a funcionalidade do jogo não é fazer a realidade, ou espelhar a realidade, antes pelo contrário. O jogo é muito mais baseado na liberdade que nós queremos para criar o que nós quisermos dentro daquele universo que é o jogo. Mas aparentemente, apesar de ser um jogo estranho, e apesar de ser um jogo um bocado contracorrente, já em 2009, foi um jogo que teve muito sucesso. Teve tanto sucesso que em 2014 ele foi comprado pela Microsoft por cerca de 2.500 milhões de dólares. 2.500 milhões de dólares. É assim um bocado de dinheiro. 2.500 milhões de dólares.
Desses 2.500 milhões de dólares, Magnus Pearson, como era o sócio maioritário da empresa de 3 pessoas, ele ficou com cerca de 75%. Portanto, ele ficou com um valor acima de 1.800 milhões de dólares. Continua a ser uma grande quantidade de dinheiro. Não é 2.500 milhões, é 1.800, é um bocado menos, mas ainda assim é muito dinheiro. É uma quantidade virtualmente infinita de dinheiro. Não há nada que aquele homem não consiga comprar com 1.800 milhões de dólares. Ele só não consegue comprar o Minecraft de volta. Mas de tudo o resto, não há nada que ele não consiga comprar. Não há carro nenhum que ele não consiga comprar, não há casa nenhuma que ele não consiga comprar. Ele pode, inclusive, ir fazer as compras do mês sem se preocupar com aquilo que mete no carrinho, porque ele vai ter certeza de dinheiro para pagar aquilo no final. É uma quantidade absurda de dinheiro. É provavelmente nas nossas cabeças dinheiro a mais. Não faz sentido alguém, se calhar, ter assim tanto dinheiro. Isto aconteceu em 2014. A compra foi em 2014. No entanto, mais recentemente, não sei se em 2019, 2020, tenho certeza que foi pré-pandemia, mas não sei ao certo ano, ele começou a partilhar nas redes sociais que era uma pessoa que tinha uma vida completamente vazia. Portanto, nós temos alguém com 1.800 milhões de dólares, e temos alguém, esse mesmo alguém está sentado no seu sofá, numa casa de 70 e tal milhões de dólares, acho que há alguns em Los Angeles, a escrever no Twitter que a sua vida é completamente vazia. Completamente vazia. Alguém que tem muito dinheiro, mas ao mesmo tempo não tem nada na sua vida. Ele começa a descrever várias coisas acerca da sua vida. Ele diz que não consegue falar com ninguém sem que tenha que o contratar. Diz que não consegue ter uma amizade com alguém sem ter que fazer um contrato com essa pessoa. Ele diz que todas as pessoas se aproximam dele por causa do dinheiro que ele tem e não por outra coisa qualquer. Ele não consegue ter um relacionamento genuíno com ninguém. Ele não consegue ter um compromisso com ninguém porque tem demasiado dinheiro. Ou apesar de ter demasiado dinheiro, ele não consegue ter um compromisso com ninguém. Para ele falar com alguém, para ele estar com pessoas, ele tem que contratar essas pessoas. Então ele chega àquele limite muito estranho em que ele organiza uma festa em sua casa, convida toda a gente, paga a toda a gente para estar na sua casa e as pessoas estão a desfrutar de uma festa na casa dele, ele está lá sentado num canto, porque ninguém se chega sequer para conversar com ele. É muito, muito triste. Parece que é o contrário daquela música da Floribela, quando ela canta que não tem nada, mas tem tudo ao mesmo tempo. Aqui é ao contrário. Eu tinha alguma vergonha de fazer esta referência, sim. Aqui é completamente ao contrário. Alguém que aparentemente tem tudo, 1.800 milhões de dólares, nós se calhar podemos traduzir para euros para ter uma... Não é exatamente a taxa de câmbio, não é relevante aqui, é uma quantidade absurda de dinheiro. Alguém que aparentemente tem tudo, mas ao mesmo tempo se queixa que não tem nada. Não consegue ter nada na sua vida que valha a pena, apesar de ter uma quantidade virtualmente infinita de dinheiro. Então, para o nosso jogo, se nós preferimos ser descomprometidos e pobres ou comprometidos e ricos, nós temos que ter este exemplo em mente. O exemplo de alguém que tem muito dinheiro, mesmo muito dinheiro, alguém que é muito, muito rico. Se calhar exageradamente rico, mas mesmo assim não consegue ter uma vida feliz, não consegue ter uma vida preenchida. É um jogo difícil de jogar, se nós preferimos ser comprometidos e pobres ou comprometidos e ricos. Mas o exemplo de Magnus Pearson deve estar um bocadinho na nossa cabeça. Então, afinal, o que é que nós preferimos? Preferimos ser descomprometidos e pobres ou comprometidos e ricos? Vamos abrir em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. E vamos ler os primeiros 14 versículos. Filipenses, capítulo 3, versículo 1 até 14. E diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu.
segundo o zelo perseguidor da Igreja, segundo a justiça que há na lei, é repreensível. O que, porém, para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. E, na verdade, considero também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas. Eu as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Filipenses é, em primeiro lugar, uma carta de agradecimento. A igreja em Filipos foi fundada por Paulo. Paulo investiu muito do seu tempo lá. Ele foi o primeiro pastor daquela igreja. Por outro lado, este amor era recíproco. O amor de Paulo para com os filipenses era recíproco dos filipenses para com Paulo. Várias vezes eles faziam ofertas para sustentar o ministério de Paulo. E então, por isso, Paulo escreve para agradecer aos filipenses a ajuda que eles lhe tinham prestado. Paulo escreve para agradecer. No entanto, o agradecimento é só uma das razões por que Filipenses foi escrito. Além de ser uma carta de agradecimento, é também uma carta de alegria. Expressões como alegria, gozo, regozijo aparecem mesmo muitas vezes ao longo de toda a carta aos Filipenses, sendo que o grande motivo de alegria, de regozijo, de gozo é a salvação que temos em Cristo Jesus, ou que os Filipenses também tinham em Cristo Jesus. Então Paulo escreve nesse sentido, alegria. E nós vemos logo no início da passagem que lemos esta alegria, ou este gozo, ou este regozijo. Paulo começa: regozijai-vos no Senhor. Mas mais interessante do que esta nova exortação para a alegria é o contexto em que aparece essa exortação, no versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então este constante lembrar da alegria ou de regozijo ao gozo é por causa daquilo que aparece no versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então, por 3 vezes, há um alerta para os filipenses terem cautela dos cães, dos maus obreiros e da falsa circuncisão. É altamente provável que estas 3 cautelas digam respeito ao mesmo grupo de pessoas. Havia um grupo de falsos profetas que procurava desviar os filipenses para outras doutrinas, procurava de alguma forma infiltrar-se no meio da igreja e desviá-los da doutrina de Cristo para outras doutrinas e até fazê-los regressar às práticas da lei do judaísmo. Então estas pessoas eram cães. Paulo chamava-as de cães. Na Bíblia os cães eram considerados animais imundos. Atualmente estamos num tempo completamente diferente. Os cães não são considerados animais imundos, antes pelo contrário, às vezes têm mais importância do que as pessoas. Não entremos por aí. Naquele tempo eram considerados animais imundos. Eram animais que vagueavam na rua à procura de alimento, não tinham lugar nas casas. E a analogia que Paulo faz para com este grupo de falsos profetas é esse mesmo. Estas pessoas também vagueavam nas ruas à procura de conseguirem sobreviver à custa daquilo que eram os rituais ou cerimónias da igreja. Eram também maus obreiros, portanto eles confessavam-se verdadeiros crentes para que se pudessem infiltrar no meio da igreja e assim contaminarem a igreja pelo lado de dentro, com os seus maus ensinos, com as suas falsas doutrinas. E finalmente eles também eram falsa circuncisão. Este termo é usado aqui porque estas pessoas davam ênfase à circuncisão como cerimónia carnal e não por aquilo que era o seu verdadeiro significado. A circuncisão significa morte para a carne e o celebrar da circuncisão era como um testemunho dessa morte para a carne.
Estas pessoas viviam celebrando a circuncisão física, mas verdadeiramente eles não procuravam que a sua vida morresse para a carne. Não procuravam viver afastando-se do pecado. Então havia este grupo de pessoas que tinham estas características que de alguma forma procuravam contaminar os filipenses. E o contraste entre o comportamento entre este grupo de pessoas e os crentes de Filipos é evidente logo no versículo 3. Pois a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. E o contraste de Paulo é baseado em 3 aspectos. Os crentes adoram a Deus em espírito. A adoração é verdadeiramente espiritual. Não é algo que é apenas cumprir calendário. Não vimos à igreja só por vir. Nós adoramos a Deus verdadeiramente e em espírito. O culto não é uma mera cerimónia para cumprir o calendário. No segundo ponto, os crentes gloriam-se em Cristo Jesus. Somente Cristo é a base da alegria do crente. E somente Cristo pode ser a base da alegria do crente. Não há nada que o crente possa fazer por si próprio que lhe possa dar a alegria da salvação. Somente por Cristo é que isso é possível. E o terceiro ponto, os crentes não confiam na carne. A salvação não é possível por uma outra forma, por uma outra obra qualquer, que não a obra redentora de Cristo. E esta ideia do contraste entre o comportamento dos crentes de Filipos e o comportamento deste grupo de maus obreiros é aquilo que Paulo usa quando continua o seu texto. E Paulo refere que estas pessoas eram muito agarradas àquilo que é material e, acima de tudo, viviam uma vida hipócrita. Eles procuravam estar à volta da igreja, mas procuravam retirar da igreja aquilo que era necessário para eles materialmente sobreviverem. Eles queriam que a igreja lhes desse abundância de materiais e não procuravam que a igreja fosse uma forma ou um caminho para conseguirem santidade na sua vida. E Paulo depois continua o seu texto referindo o seu testemunho pessoal. E algo que acontece na grande maioria das vezes quando nós ouvimos o testemunho de alguém é que existe sempre um antes e um depois. Existe o antes de conhecer a Cristo e o depois de conhecer a Cristo. E Paulo fala-nos exatamente da mesma forma. Ele apresenta a sua vida antes de conhecer a Cristo e a sua vida depois de conhecer a Cristo. Então, o antes nós encontramos nos versículos 4 até 6. Antes que eu também poderia confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então, de nascimento ou de genealogia, Paulo era circuncidado ao 8º dia. Isto quer dizer que ele era judeu de nascimento. Ele era da linhagem de Israel. Portanto, ele fazia parte do povo escolhido de Deus. Ele era da tribo de Benjamim, que era aquela que era considerada a tribo mais aristocrática. O primeiro rei de Israel veio da tribo de Benjamim. Ele era hebreu de hebreus. Portanto, ele fazia parte do segmento da nação que tinha guardado mais costumes e mais línguas. Portanto, dentro do grupo dos hebreus, ele fazia parte daqueles que eram os mais hebreus. Eu sei que isto não é uma grande explicação, mas eu não encontrei uma expressão melhor. Dentro daquele grupo, ele era, se calhar, o mais genuíno, mas Paulo fazia parte desse grupo, hebreu de hebreus. Quanto à lei fariseu, os fariseus eram ortodoxos, enquanto que os saduceus já tinham abandonado, por exemplo, a doutrina da ressurreição. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, Paulo acreditava mesmo que estava a fazer uma coisa boa, uma coisa necessária, quando era perseguidor da igreja, antes de conhecer a Cristo. Ele via o cristianismo como uma ameaça à igreja que ele conhecia, e ele achava, ele tinha plena convicção que estava a fazer algo que era bom. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo não era perfeito, portanto, em Romanos 7, 9 e 10 nós podemos ler Paulo a confessar ter errado, mas sempre que ele errava, ele fazia aquilo que era costume da lei, de oferecer os seus sacrifícios para pedir perdão pelos seus erros. Então, em resumo, Paulo era alguém que era verdadeiramente excepcional aos olhos do mundo. Alguém que de nascimento tinha muita coisa. Alguém de que de nascimento tinha muito valor. Se calhar não tinha 1.800 milhões de dólares ou euros, ou algo que se lhe aproximasse, mas era alguém que, aos olhos da sociedade, era visto como classe média, sem dúvida, mas
mas talvez mesmo classe alta, por aquilo que ele tinha de nascimento. Ele era alguém que era privilegiado de nascimento. E esta é a descrição do testemunho de Paulo antes de conhecer a Cristo. Depois, logo no versículo 7, começa o depois. O que porém para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. Paulo tinha muitas coisas, ele era rico segundo o mundo, mas ele entregou tudo aquilo que tinha por causa de Cristo. Ele coloca as duas coisas na balança, aquilo que era a sua vida, e do outro lado coloca Cristo, e claramente a balança pende mais para o lado de Cristo. Cristo valia mais do que tudo aquilo que ele tinha de nascença. É particularmente interessante que ele usa o termo lucro. Tudo aquilo que ele eventualmente teria a ganhar com aquilo que era a sua vida, na realidade não valia de nada quando comparado com Cristo. Na verdade, o lucro que ele teria não daria para a sua salvação. Não daria para ele fazer nada na sua vida que lhe desse salvação. Então não valia assim grande coisa. Não era lucro nenhum, não era valor nenhum. Aqui nós vemos que a linha de pensamento de Paulo não é assim tão diferente do exemplo de Magnus Pearson. A grande diferença é que Paulo encontrou Cristo e Magnus Pearson, que eu saiba, ainda não o encontrou. Então Paulo facilmente com aspas, consegue entregar tudo aquilo que ele tinha de valor, mas Magnus Pearson não tem ninguém a quem entregar aquilo que todo aquele valor que tem para se voltar para Cristo. Claramente que aos olhos de Paulo a riqueza está em Cristo. Paulo continua, versículos 8 e 9. E na verdade considero também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas. Eu as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas é que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, comparando com a excelência do conhecimento de Cristo, tudo o resto pode ser considerado por perda. E foi exatamente isso que Paulo fez. Genealogia, nacionalidade, cultura, prestígio, educação, religião, aquisições pessoais, tudo isso não valia nada quando comparado com Cristo. Foi abandonado, foi considerado lixo, que é o que quer dizer refúgio. Paulo olhou para tudo isso, pôs num grande saco e olhou para Cristo do outro lado e ele decidiu pegar naquele saco e deitá-lo fora. Porque Cristo era muito mais valioso do que tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele colocou naquele saco. E apesar de Paulo usar o presente indicativo quando diz considero, ele está claramente a referir-se a uma mudança que aconteceu na sua vida a partir do momento em que ele conheceu a Cristo. Ele começou a caminhar nesse sentido e começou a juntar todas as coisas e a deitá-las fora, porque Cristo era muito mais valioso do que qualquer outra coisa que ele pudesse ter. Também no versículo 9 lemos que ele abandonou qualquer justiça própria. Fazia muito parte da lei judaica esta questão da justiça própria. Quando alguém cometia algum erro, algum pecado, esse mesmo alguém teria que ir arranjar forma de se justificar, arranjar o cordeiro para ser sacrificado. Portanto, a pessoa cometia o erro e era a pessoa que tinha que tratar da forma de pagar as contas perante Deus. E ele agora sabe que em Cristo isso já não vale nada. Por aquilo que Cristo fez, isso já não é possível. Já não é possível alguém, por aquilo que faz, equilibrar as contas com Deus. Somente por aquilo que Cristo fez é que é possível equilibrar essas contas. Então ele trocou essa justiça própria pela justiça que pode ter por aquilo que Cristo fez. E todos nós precisamos de justiça quando nos apresentamos perante Deus, mas a forma como chegamos a ela é como Paulo chegou a ela. É por Cristo. Não é de nenhuma outra forma. Não há nenhuma outra forma de nós sermos considerados justos perante Deus. Deus oferece a sua justiça de uma forma gratuita por aquilo que Cristo fez. E se nós queremos ser justos perante Deus, é exatamente isso que nós devemos procurar fazer. Paulo vai mais além do que esta renúncia inicial da sua vida por Cristo. A sua riqueza é Cristo, mas ele procura também ter um claro compromisso com Cristo. Ele procura continuamente conhecer mais a Cristo. Versículos 10 até 14. Desejo conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição
dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo sabe claramente que não chegou lá, não chegou ao nível que quer, tem que continuar. É uma maratona muito grande, está aqui a Rachel, que tem um maratonista lá em casa, e um dos processos da maratona, ou uma das coisas que dizem quando se faz uma maratona, pelo menos a primeira, é para não parar. Independentemente de serem muitos quilómetros, se fores a correr, se estiveres muito cansado, para de correr, mas não pares de andar. E aquilo que Paulo está a dizer é isso. Não pares, continua. Ele quer continuar sempre a aprender mais de Cristo. Ele sabe que é impossível chegar à perfeição. É um daqueles conceitos da matemática, das funções que se aproximam de um limite, mas nunca chegam mesmo lá. Então aquilo vai andando devagarinho, quase a lá chegar, mas não toca verdadeiramente na perfeição. Paulo sabe que é exatamente isso, mas sabe que tem que continuar a andar com o objetivo claro de chegar à perfeição. Ele diz no versículo 12, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. E isto também é algo interessante, não só no sentido de continuar até chegar à perfeição, mas indica claramente que Cristo deu um passo em primeiro. Ele foi primeiro alcançado por Cristo Jesus e ele somente está a dar a outra mão. E isto é uma verdade. Cristo chegou-se à frente primeiro, por cada um de nós. Ele foi à cruz em primeiro lugar. Ele deu um passo em frente e nós agora somente temos que completar aquilo que Jesus fez por nós na cruz. O mais natural é nós termos um compromisso com Cristo, porque Ele também teve um compromisso connosco em primeiro. Ele chegou-se à frente em primeiro lugar. E é isso que Paulo diz. Cristo fez um compromisso com Ele e Paulo quer honrar o compromisso que Cristo fez com Ele, tendo Ele próprio um compromisso com Cristo. De certa forma é muito natural, porque Cristo deu este passo em primeiro lugar. Então nós preferimos ser descomprometidos e pobres ou comprometidos e ricos. Paulo claramente preferia ser comprometido com Cristo e achava que isso era a sua grande riqueza. Ele entregou tudo aquilo que tinha na sua vida que poderia ter valor para ter este compromisso com Cristo e ele considerava-se muito rico por causa disso. Então, se calhar temos que seguir da mesma forma. Se adotarmos o exemplo de Paulo nas nossas vidas, muito provavelmente nós não teremos 1.800 milhões de euros ou de dólares na nossa conta. Eu não sei sequer se a minha conta tem espaço para tão grande valor, mas muito provavelmente nós não chegaremos aí, mas nós seremos felizes, nós teremos uma vida de alegria, porque teremos uma vida de salvação. Teremos algo na nossa vida. Eu sabia que isto ia acontecer. Temos algo na nossa vida que 1.800 milhões de euros não compram. Para terminar, uma pequena história, e por isso é que eu contei no início toda esta questão do convite. No dia que eu fui convidado para ir pregar este tema numa outra igreja, foi um dia muito difícil lá em casa, porque foi o dia de arranjar o jardim. E eu não gosto de arranjar o jardim. Eu não me importo de andar na horta, mas eu não gosto de arranjar o jardim. Eu nem consigo explicar porquê. Como é que alguém que gosta de andar na horta não gosta de estar no jardim. E nós temos o jardim o mais pequeno possível, mas quando toca de o arranjar, que parece enorme, parece que nunca mais acaba. Então nós andávamos no jardim, eu e a Marta e o Miguel, a Ana estava a dormir, sobretudo, e nós andávamos a arranjar ali o nosso jardim. A certa altura, nós precisávamos de ir buscar não sei o quê, que eu já não me lembro, e então tínhamos que ir à garagem buscar isso, uma ferramenta qualquer. Então lá vamos nós à garagem buscar aquilo e o Miguel disse, eu vou buscar a bola, porque arranjar o jardim para o Miguel é diferente de arranjar o jardim para nós. Então ele queria buscar a bola para dar os chutes na bola. E quando nós íamos para a garagem, eu recebi a mensagem do convite e peguei no telefone e comecei a ler. E disse à Marta, olha, fui convidado para pregar e o tema é se nós preferimos ser descomprometidos e pobres ou comprometidos e ricos, mas eles querem que se dê ênfase à riqueza que é ter uma vida com Cristo. E a Marta diz-me, pois isso é um tema difícil, como é que tu vais pegar nesse tema? E eu fiz aquilo que faço muitas vezes. Não sei ainda. Não sei como é que vai ser.
E então nós tivemos ali algum tempo a trocar algumas impressões, que passagem é que nós poderíamos usar, o que é que nós poderíamos usar para abordar este tema. E as coisas estavam assim um bocadinho, vamos dizer, difíceis, porque não estávamos bem a ver, também tínhamos acabado de olhar para o assunto, não estávamos bem a ver como é que iríamos pegar neste tema. E nisto estava o Miguel ali ao lado. E o Miguel de repente, nós já nos tínhamos esquecido que ele lá estava, o Miguel de repente olha para nós e diz assim: calma, calma pai, calma, é muito fácil, Cristo é o mais importante. E ele diz isto e desata a correr para ir buscar a bola, porque nós estávamos ali no fundo a atrapalhar esta coisa que era a vida dele, de querer ir buscar a bola. Ora, com isto não quero dizer que o Miguel seja tipo super espiritual ou o que quer que seja. Eu acho que acima de tudo ele disse isto baseado na inocência, porque ele tem 7 anos e os grandes problemas da vida dele são não ter cartas Pokémon suficientes, são ter de fazer os trabalhos de casa porque tem cópias de 3 ou 4 linhas e já é difícil, e a extinção dos dinossauros. Ele gostava muito que os dinossauros ainda existissem, isso para ele representa um problema. Portanto, eu acho que ele disse o que disse baseado na inocência. Mas a verdade é que quando nós olhamos para um assunto deste género, se nós preferimos ser descomprometidos e pobres ou comprometidos e ricos, nós se calhar devíamos ter mais inocência quando olhamos para estas coisas. Porque a nossa vida de criança é muito fácil, depois chega à adolescência e fica extremamente complicada, depois simplifica um bocadinho, mas nunca volta àquela inocência que era o sermos crianças. E quando nós olhamos para o ser descomprometido e pobre, ou comprometido e rico, e vemos para o exemplo de Paulo, que claramente entregou tudo aquilo que tinha na sua vida, porque Cristo era mais importante, nós se calhar temos que olhar para isso como uma criança. Cristo é o mais importante. Cristo é o mais importante de tudo. E quando nós fazemos esse exercício da maratona, que é continuar, simplesmente podemos parar de correr, mas continuamos a andar, nós temos que nos lembrar que Cristo é o mais importante. Eu sabia que isto ia acontecer outra vez. Eu tenho mesmo lágrima muito fácil. Mas, de facto, é extremamente interessante a lição que o Miguel nos deu ali naquela altura. Porque quando nós vivemos situações difíceis, complicadas, nós esquecemos da simplicidade e da inocência de que Cristo é o mais importante. Então, quando nós olhamos e vemos se preferimos ser descomprometidos e pobres ou comprometidos e ricos, que nós olhamos para o exemplo de Paulo, que tinha uma vida rica, uma vida farta, entregou tudo, e disse que aquilo era tudo lixo, não valia nada, porque ele tinha Cristo, que era mais importante. E se calhar nós olhamos para o exemplo do Miguel, que é o exemplo baseado na inocência, mas que nos lembremos que houve um tempo em que se calhar outra coisa tipo carta Pokémon era o grande problema da nossa vida, e nós mesmo assim dizíamos que Cristo era o mais importante. E quando nós formos adultos e tivermos problemas no nosso trabalho, tivermos problemas com doenças ou coisas assim do género, que nós olhemos e saibamos dizer que Cristo continua a ser o mais importante. Então que nós queiramos ser comprometidos com Cristo e ricos por causa disso. Porque quando formos comprometidos com Cristo, nós seremos verdadeiramente ricos. Que o Senhor nos abençoe e a sua palavra.